Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez em nosso canal. Quero, nessa oportunidade, estar trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que possa te trazer um despertamento, uma orientação de alguns momentos que nós temos vivido em nossas igrejas, no meio do povo cristão. Às vezes eu fico surpreso, irmãos, com tanta desatenção no meio do povo evangélico. Nós éramos para ser um dos povos, vamos dizer assim, das pessoas, dos cristãos mais bem instruídos, mais, vamos colocar, inteligentes, mais despertos nesses dias que nós temos vivido, no meio desse mundo em que nós vivemos, melhor dizer assim. E por mais incrível que pareça, às vezes nós ficamos surpresos como nós somos pegos, às vezes, irmãos, em tantos enganos. E muitas vezes nós não somos enganados pelas pessoas de fora, não somos enganados, preste atenção, por Satanás, mas somos enganados pelos nossos próprios egos, pelas nossas próprias concupiscências, nossas próprias paixões, nossos próprios desejos, e nós somos levados por isso e nós somos enganados. E eu queria trazer uma palavra lá na carta de Pedro, carta de 2 de Pedro, lá no capítulo 3, apenas o versículo 16. Eu queria estar meditando sobre essa palavra com os irmãos, sobre esse assunto. Mas antes disso, eu queria te convidar para que você estivesse aí se inscrevendo no nosso canal, estivesse clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo aí do link, e estivesse fazendo a sua inscrição, e estivesse aí compartilhando também esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas, orientadas pelo poder de Deus, mas que também você não deixasse de acionar o sininho, para que todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo esta nova notificação. Assim diz a palavra do Senhor lá na carta de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Esse assunto aqui Pedro está falando só acerca do apóstolo Paulo. Porque ele inicia essa carta dizendo: esta já é a segunda vez que eu vos escrevo. Nós vemos que muitas vezes Paulo ele usava esse mesmo termo, de escrever às vezes as mesmas coisas para as suas igrejas em que ele instruía, em que ele enviava missionários, enviava pastores. E Paulo não se cansava. Nós vemos Paulo dizer: não me canso de dizer a mesma coisa. Há momento em que o cristão ele tem que estar sempre refrescando a sua memória, meus irmãos. E quando eu disse no início da minha palavra que nós somos que era para ser um dos povos, as pessoas, o cristão, as pessoas que eram mais atentas a alguns assuntos, mas às vezes nós nos tornamos às vezes ignorantes pelo fato de nós não percebermos, não ficarmos atentos àquilo que o Espírito nos fala, aquilo que Deus já nos falou, aquilo que o Espírito tem falado. E nós vemos que Pedro ele vem desenvolvendo um argumento acerca da salvação, acerca da vinda de Cristo, acerca dos enganos, acerca do gnosticismo que já invadia as igrejas no passado e hoje tem atingido de uma mesma forma
não somente esse gnosticismo, mas quantas seitas, quantas heresias, quantas heresias têm invadido as igrejas do Senhor. E as pessoas, irmãos, os cristãos, eles não têm percebido que são heresias. Porque as heresias, elas não vêm do mundo. Entende bem? As heresias, elas não vêm do mundo. As heresias, elas nascem em nosso meio pela falta de um conhecimento da verdade, pela falta da aplicação de uma verdade, pela falta de um estudo de um texto da palavra de Deus. Esse texto que eu li para os irmãos, nesse momento, é um texto que eu já vi pessoas, muitas vezes, irmãos, usarem de uma forma sem conhecimento, quando dizem que a Bíblia tem vários pontos de difícil interpretação. A Bíblia não tem pontos de difícil interpretação, meus irmãos. A Bíblia é fácil de entender quando eu estou em contexto com ela, quando eu estou realmente em harmonia com ela, em harmonia com o Espírito Santo. Porque a palavra diz que ela é luz, ela é o caminho, ela é a verdade. Então, se ela é o caminho, ela é a verdade, ela é luz, ela é vida, não tem como ela me deixar confuso quando eu me posiciono para poder estudá-la, me alimentar dela. É como eu me assentar em uma mesa e comer do melhor e não sair satisfeito, porque eu não soube desfrutar daquela boa alimentação. E a palavra de Deus é a mesma coisa. Quando Pedro ele entra nesse assunto, ele fala dessa maneira em que muitos não entenderam a forma que Paulo falou. Até Pedro mesmo ele diz, nessa sua carta, nesse texto, desse versículo 16 do capítulo 3 da sua carta, segunda carta, ele diz que há muitas coisas, como ele fala aqui, olha, ao falar certos assuntos, como de fato costuma fazer em toda a sua... Ele está falando de Paulo, de suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Porque Paulo ele falava para vários grupos, vários tipos de pessoas na sociedade. Paulo ele era um erudito. Paulo ele falava para romanos, falava para gregos, para homens inteligentes, para homens formadores de opiniões, para homens, pessoas que questionavam. Ele falava para esse tipo de pessoas. Mas quando ele falava de uma forma tão simples, como ele diz na sua carta de Coríntios, na sua simplicidade, em que ele diz: conheço um homem, não sei. E esse homem, ele, em espírito ou em carne, ele foi levado até os terceiros céus, foi arrebatado até os terceiros céus, e ali ele viu coisas inefáveis. Então, há coisas nas cartas de Paulo em que só entende quando você está em harmonia com a palavra de Deus, em harmonia com o texto lido, com aquilo que está falando. E por isso eu estava orando pela madrugada e eu comecei a pedir a Deus, para Deus ir me dando mais clareza, mais entendimento, abrindo mais a minha mente. E eu comecei a pedir para que Deus ele começasse a penetrar naqueles pontos obscuros da minha alma, porque todos nós temos, meus irmãos. Adianta você dizer que é pastor, que é bispo, que é apóstolo, que é presbítero, missionária, que é um líder, ou que é um grande profeta na igreja, que não existe alguns pontos obscuros na nossa alma, na nossa vida, ou no nosso entendimento. Existe. E eu comecei a pedir a Deus para que Ele pudesse penetrar nesses pontos obscuros que eu mesmo não entendia, que às vezes me trazia uma certa ignorância de conhecimento, de atitude, de comportamentos. E Deus me trouxe essa palavra, esse tema,
que ele disse um ponto obscuro. Porque o que Pedro está falando aqui não é que a Bíblia, ela existe alguns pontos obscuros de difícil interpretação, como muitos usam hoje, para poder usar nas suas ignorâncias, para suas facilidades, para seus bem-prazeres, para poder discernir aquilo que trazem bem para eles. É como pegar o texto de Paulo, na carta paulina, de Corinto, que ele diz que tudo posso, mas aí ele mesmo diz, nem tudo me convém. E as pessoas pegam esse tudo eu posso, porque eu sou livre. A liberdade não me traz uma libertinagem. A liberdade não é libertinagem, não é ser um libertino. Não é usar minha liberdade para fazer o que eu quero. Essa liberdade que eu tenho é para usar de uma melhor forma de conhecimento. Para mim, claro, mas também para ajudar o meu próximo, para fazer o melhor para Cristo. E ele traz essa palavra, meus irmãos. Quando ele falando aqui de Paulo, lá no versículo 14, que por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. O que Pedro estava dizendo aqui era acerca de homens que usavam esses textos isolados, essas palavras em que o próprio apóstolo Paulo usava em alguns momentos de uma forma muito teológica para alcançar outro nível, que Paulo mesmo disse, fiz de tudo para todos, para ganhar a muitos. Então Paulo, ele chegou a um ponto de se desfazer de si mesmo, mas ao mesmo tempo de resgatar aquilo que ele aprendeu, talvez no colégio de Roma, sua inteligência que ele tinha, mas também para resgatar aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, e depois aperfeiçoado tudo isso pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo em sua vida. Então tudo que Paulo ele alcançou, que o levou até Cristo, ele trouxe como um aperfeiçoamento do Espírito Santo para aplicar na mente daqueles próprios homens. Tanto que nós vemos que Paulo ele chegou quase a converter o coração do rei pela sua palavra persuasiva, inteligentíssima que ele tinha. Então você vê que Pedro ele chega nesse ponto aqui que ele diz que há muitas coisas que difíceis de entender, em que Paulo dizia, que Paulo argumentava. Pedro aqui não está dizendo que a Bíblia ela tem pontos difíceis, mas aquilo que Paulo falava. E como muitas coisas não eram talvez explicadas para os ignorantes na fé, eu acredito que eram aqueles que não queriam entender, não queriam praticar. Há uma diferença em eu ouvir, eu entender e eu praticar aquilo que está realmente expondo para a minha vida. Há uma diferença muito grande. No passado existia isso, hoje, no nosso tempo, existe muito mais. Aqueles que ouvem e peneiram a palavra de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que eles querem realmente fazer. Se uma mensagem, uma palavra, ela foge daquilo que talvez a pessoa ela queria ouvir, ela peneira aquilo que é necessário para ela, que ela tem como seja bom para ela, e desfaz do resto.
e às vezes nem pratica aquilo que ela ouviu. Mas Pedro está dizendo aqui acerca desses homens que usam esses versículos isolados, que usam essas mentes que não têm uma firmeza em Cristo Jesus, para poder realmente introduzir essas palavras de dúvidas, essas palavras em que causam justamente nos seus corações um desejo de participar de outras coisas nas suas vidas. Então nós vemos que Pedro ele fala aqui dessas cartas, das cartas paulinas, em que os ignorantes, os instáveis, eles deturpam, como deturpam também as outras escrituras. Será que nós temos visto alguma coisa diferente hoje em nossos dias, meus irmãos? Em pessoas que deturpam aquilo que elas leem, aquilo que elas estudam. Nós vemos hoje um grande perigo hoje que tem acontecido em nosso meio. Nós vemos que as redes sociais é uma maravilha muito grande, como tem sido para mim, para alcançar os irmãos de tão longe, de tão perto. Mas se torna um perigo quando as pessoas querem usar, quando eu falo de pessoas, eu falo de cristãos, que dentro das suas igrejas são uma coisa, mas quando entram na rede social, elas criam um personagem. Elas não são a mesma coisa que elas são na igreja, não se vestem da mesma forma que elas se vestem na igreja, não falam da mesma maneira que elas falam num púlpito, falam na igreja. O intuito delas é escolher assuntos que atraem multidão, mas não multidão para a salvação, mas atrai multidão para segui-la na rede social. Não tem intenção nenhuma de transformar essas vidas, de converter esses corações para Cristo, mas a intenção de trazer essas pessoas, de milhares de pessoas, seguidores na sua rede social, no seu canal, para poder ter retornos financeiros na sua vida. E por isso criam um personagem e falam muito pouco da Bíblia, muito pouco da salvação, muito pouco do sacrifício de Cristo. E é isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos. É isso que Pedro está dizendo aqui. Dessas pessoas que usam, deturpam a palavra do Senhor. No momento em que eu começo a sair fora daquilo que Cristo me ensinou, daquilo que a palavra me ensina, e estou buscando um outro objetivo, ensinar algo, falar de algo que não tem nada a ver com a salvação, eu estou deturpando a palavra do Senhor, irmãos. Então Pedro ele usa esse versículo 16 para alertar, irmãos, para alertar realmente os servos do Senhor, a igreja de Cristo. Alertar acerca desses homens, irmãos, que são ignorantes, mas ignorantes não no conhecimento, que eles são muito inteligentes, mas ignorantes na forma de poder usar a palavra de Deus para enganar os incautos, enganar as pessoas simples. Aqueles que ainda não têm uma convicção, não têm uma vida convicta com Cristo Jesus, não têm uma experiência firme na presença do Senhor. E a palavra que Deus traz para os nossos corações nessa oportunidade é isso, irmãos. Fique atento. Não caia em nenhuma fábula, nenhuma lábia. Se você quer ter um trabalho na rede social,
Faça para a glória do Senhor. Faça para divulgar aquilo que Cristo quer que você divulgue, que é a palavra dele. Não para ter seguidores. Eu ouvi essa semana uma coisa importante. Seguidores não são intercessores. Você pode ter milhões de pessoas, milhares de pessoas te seguindo, mas eles não são teus intercessores. Você pode ter milhares, mas pessoas que não vão interceder por você. Você vai ter até um lucro diante da rede social, mas não vai ter um retorno espiritual. Então que Deus possa aí mover o teu coração, te dar inteligência acerca desse texto, sobre esse ponto obscuro, que não é na palavra, mas é no coração do homem. Se existe algum ponto obscuro, ele está no coração do homem, em que o homem precisa pedir para que o Espírito Santo visite, leve a luz a esse ponto obscuro e possa clarear a sua mente, para que ele possa entender qual é realmente as profundezas da graça do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te dar graça a cada dia, fortalecer a tua alma, te dar entendimento, te trazer para perto desse cais do porto de Cristo, da palavra do Senhor. E aí você vai poder somar mais para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Quero estar orando com você, soberano Deus e eterno Pai. Quero te agradecer, ó Deus eterno, pela revelação dessa palavra, pelo ensino, ó Pai, deste homem, de Pedro, que muitos o têm como ignorante, mas ele tinha um conhecimento muito grande, ó Pai, das cartas paulinas, um conhecimento muito grande da tua graça, da tua grandeza, do teu poder. Um homem que na sua primeira mensagem pregou 3.000 almas, na segunda mensagem 5.000 almas. Então esse homem ele era um eloquente dos céus, falava com a boca de Deus e nos ensina a nós sermos, ó Pai, nesse momento, sermos prudentes, ó Deus, como ele ensinava para a igreja no passado. Eu quero pedir que tu ensine agora essa igreja nos nossos tempos, ó Deus. Desperta essa tua igreja. Aviva o coração da tua igreja, meu Deus eterno, dessa liderança, meu Deus, desses homens e mulheres, ó Deus eterno, que buscam, meu Deus querido, as suas satisfações próprias, os seus interesses próprios, ó Deus eterno. Mas, ó Deus, há momentos que se esquecem de buscar o teu reino, a tua glória. Deus, eu quero pedir que nesse momento tu possa visitar agora esses pontos obscuros, ó Pai, nas almas, nas mentes, nos corações, ó Deus, e levar a tua luz, ó Deus querido, pois a tua palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Toma agora, Pai, este teu servo, esta tua serva, este jovem, esta jovem em tuas mãos e os abençoa em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê a graça, te dê a vitória, em nome de Jesus, irmãos.